Meus irmãos, boa tarde, paz do Senhor Jesus. Uma excelente tarde para vocês. Estamos ao vivo nessa tarde de terça-feira. Paz de Cristo para quem está entrando agora. A paz do Senhor. Antes de ir à mensagem, eu peço a vocês que curtam esse vídeo, compartilhem, comentem. E também, se você ainda não é inscrito no canal, eu peço a você que se inscreva no canal. A palavra dela, ela diz assim no livro de Isaías, no capítulo 40. Faz a leitura no versículo de número 10. Diz assim a palavra de Deus. Isaías 40, 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu brado dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Quem tomou ele conselho? Com quem tomou ele conselho e lhe deu esse entendimento? E lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse o conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que levanta as ilhas como uma coisa muito pequena. Versículo 18. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? Vamos fazer, por fim, a leitura do versículo de número 28. Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se canse, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado, ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Meus irmãos, o texto ele é bem claro aqui na proposta que o Senhor traz, né, de mostrar que ninguém pode aconselhar ele, que ninguém pode sondar os seus desígnios, que ninguém pode mostrar a ele o que fazer. Ele sabe o que faz. Ele conhece todos os caminhos, todos os desfechos, todas as possibilidades. Ninguém guia o Espírito do Senhor. Ninguém o ensina. Ninguém ensina a ele o caminho do juízo, ninguém ensina o conhecimento. Então, através dessa profecia, o Senhor ele confronta nesse texto aqui, essa palavra entregue ao profeta Isaías e direcionada ao povo de Israel. Ele confronta as atitudes do povo, que muitas vezes, por querer agir segundo a sua vontade, eles iam contra aquilo que Deus dizia e questionavam. É como se o Senhor não estivesse fazendo as melhores escolhas para eles. O profeta, ele falava da parte do povo. E muitas vezes, da parte de Deus. E muitas vezes esse falar da parte de Deus era questionado. Em alguns momentos era questionado se era o próprio Deus quem estava falando. O povo questionava e com isso quem sofria era o profeta. Né? Jeremias viveu isso. Em outros momentos, o Senhor era questionado. Eles não só questionavam o profeta, mas em muitos momentos questionavam o Senhor. Falando, não é possível que Deus esteja falando isso. Não é possível que essa seja a vontade do Senhor. Que esse seja o desígnio dele, que seja essa a decisão dele. Não é possível. E nós questionamos, né? Acho que questionar, confrontar a vontade de Deus, as permissões do Senhor, é algo comum ao ser humano. E aí queremos ensinar o Senhor, né, a ser Deus. É isso que o texto sugere. E aí o Senhor responde, quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com o que o comparareis? Às vezes nós queremos se fazer semelhantes a Deus. Queremos ser Deus na nossa vida. Mas quando tudo dá errado, e o que já vem dando errado começa a dar mais errado ainda, né? Se agrava, as coisas se agravam, nós entregamos, né? Falamos, Senhor, eu não consigo
governar a minha vida, eu não consigo reinar na minha vida. E aí entregamos, né? No final das contas, entregamos a nossa causa, a nossa questão nas mãos do Senhor. No versículo 28, o Senhor ele questiona: não sabe? Você não ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador de todas as coisas, ele não se cansa? Nós nos cansamos, Deus não. Ele não se cansa. E ele sim pode trabalhar na sua vida 24 horas. Não adianta você sofrer por uma luta, por uma provação, ficar ali remoendo durante 24 horas aquilo. E quando você entrega ao Senhor, você entra num descanso contínuo e você sai desse tormento contínuo, dessa aflição contínua, essa aflição que você dorme e acorda com ela. É muito ruim sentir isso. É muito ruim dormir e acordar e viver com isso, esse peso no coração, dessa angústia. Mas quando nós entregamos na mão de Deus, falamos: Senhor, toma para o Senhor essa causa, me abençoa. O Senhor, ele trabalha. Ele não se cansa, ele trabalha por você o tempo inteiro. É inescrutável o seu entendimento, ou seja, não tem como a gente entender, sondar, compreender aquilo que o Senhor pensa. E aí quando ele toma de nós nosso cansaço, nosso fardo, né? Nossa luta, adversidade, provação, ele nos dá força. A palavra diz no versículo 29, ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Talvez hoje você esteja assim, né? Não só cansado, mas muitos sem nenhum vigor. Não é que cansado ainda tem um pouco de força, sabe? Ele está cansado, mas daqui a pouco ele se levanta. O que não tem nenhum vigor, ele não tem mais para onde ir. Esse não tem mais como fazer nada. Chegou num ponto de esgotamento, de onde ele está, ele não consegue mais sair. Não consegue mais se levantar. Mas quando o Senhor dá a força, a palavra fala que ele multiplica as forças daquele que não tem. O versículo 30 diz que os jovens cansarão e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Está aqui o segredo: esperar no Senhor. Esperar no Senhor. Eu tenho batido nessa tecla ontem, não me recordo, falei sobre o esconderijo do Altíssimo, Salmos 91. Existe um lugar, existe um renovo, existe uma esperança e ela está no Senhor. Espera nele. Você vai ter suas forças renovadas. Olha, independentemente de provação específica ou não, de busca específica ou não, a nossa jornada, a vida nossa, quanto cristão, aquele que conhece ao Senhor, aquele que segue a doutrina de Cristo, essa nossa jornada, ela é uma jornada necessita de uma renovação diária. Tem dia que a gente não consegue nem ficar de pé, ainda mais correr, ainda mais subir, voar com asas como águia. Só um agir de Deus sobre nós, para que venhamos a prosseguir. Quantos, né? Eu conheço muita gente que vive, na verdade sobrevive. Eu estou dizendo pessoas que são crentes e que não são crentes, que são cristãos e não são cristãos, que conhecem o Senhor e outros que não conhecem, que estão parados na vida. Eles só existem. Eu estou sendo sincero aqui com os irmãos. Eu conheço pessoas que só existem. Só existe. Elas não prosseguem. A vida delas parou. Não conseguem mais correr, andar, caminhar. Não conseguem. E pararam totalmente. Sucumbiram diante das adversidades que vêm para todo mundo. Adversidades essas que vêm para todo mundo. A luta não escolhe conta bancária, endereço, cor de pele, não. Vem para todo mundo, ateu ou cristão. Mas quando nós temos o Senhor e esperamos nele,
depositamos nele a nossa fé, a nossa confiança, que nos dá condições de seguirmos. Tá difícil de seguir? Ora. O Wi-Fi do céu, a senha é oração. Quer estar conectado nesse Wi-Fi? Oração. Essa é a senha. Hoje em dia a gente chega na casa das pessoas, né? Vai ter um aniversário de criança. Todo mundo chega, pede o Wi-Fi. Já tá virando um padrão. Quer se conectar com Deus, com os céus, com o Senhor, deixar o cansaço no trono dele, chegar aos pés dele e falar: Senhor, tá aqui ó, o meu cansaço, minha tristeza, minha aflição. Se conecta então. Então ora a Deus. E Ele vai te abençoar. Deus te abençoe, meu irmão, nessa tarde. A paz do Senhor Jesus